praças públicas invadidas por pessoas que se acham as donas do local. É o que a nossa reportagem encontrou pela cidade de São Paulo. Tem gente que cerca e transforma a área em própria casa. Tem quem use como comércio para ganhar dinheiro. E os moradores ficam sem o lazer no dia a dia. Daqui a pouco tem esse flagrante exclusivo, mas a gente já separou um trechinho para você. Praça Alcebiades de Souza, um bem público que agora é propriedade particular. Endereço de um homem que cercou o terreno com arame, portão e construiu uma casa na parte dos fundos. Esse homem tem a chave dos cadeados. Diz que toma conta do local para um conhecido e liberou a entrada da nossa equipe. Aqui dentro a sensação que a gente tem é que realmente está numa propriedade particular. Tem o caminho que segue até a casa, um pé de jabuticaba, flores, jardim. É uma chácara em plena zona oeste de São Paulo. O que houve é que seria uma horta comunitária, um bem comum, comunidade. E o que aconteceu do dia para a noite foi que simplesmente esse cidadão fechou tudo e se declarou proprietário da área, inclusive da própria praça. Esse é o homem que ocupou a área. Ele diz que entrou na justiça com um pedido de uso capião, mas a lei proíbe esse tipo de posse quando se trata de bens públicos. É um flagrante exclusivo que você acompanha na íntegra já comigo. E passageiros de um ônibus da Grande São Paulo passaram por momentos de terror, muito medo na última noite. Um homem tentou roubar o coletivo e foi impedido por um policial militar que estava no ônibus. Acompanhe agora essa história comigo. O suspeito morto a tiros é Fernando Godoy da Silva, de 19 anos. Ele estava neste ponto da Avenida Inocêncio Seráfico, em Carapicuíba, na Grande São Paulo, e entrou no ônibus por volta das 9h30 da noite. Com a mão por baixo da blusa, ele fingiu estar armado e foi direto na cobradora. O suspeito roubou R$50 do caixa e fez ameaças porque queria mais dinheiro. Havia cerca de 60 passageiros no ônibus, um deles um cabo da PM de 40 anos de férias. E assim que o suspeito se preparava para fugir com o dinheiro roubado, o policial se identificou e deu voz de prisão. O PM, que não quis mostrar o rosto, disse que Fernando tentou tirar a arma dele. Ele se firmou no meu punho e a outra mão na arma e saiu me puxando para fora do ônibus. Não teve jeito, eu tive que efetuar o disparo, porque senão eu ia perder minha arma na mão dele. Fernando levou 3 tiros. O resgate foi chamado, mas quando os médicos chegaram, ele já estava morto. O suspeito já tinha sido preso por ter roubado outro ônibus quando era menor de idade. Nenhum passageiro ficou ferido. Talvez se ele tivesse conseguido pegar a minha arma, talvez eu não estaria aqui falando para você o que realmente aconteceu, né? É verdade, um jovem de 19 anos. Olha, a nossa equipe de reportagem foi conversar com um dos torcedores que caíram no fosso do estádio do Morumbi. Uma grade cedeu e 3 pessoas continuam internadas. Esse torcedor ficou ferido no braço. Ele reparou que a grade já apresentava problema. A grade estava enferrujada já. Estava nítido que ali ela estava solta. Ela mexia muito, então o excesso de gente ali, o peso do pessoal ali provocou isso. Durante a partida entre São Paulo e Atlético Mineiro, 16 pessoas caíram no fosso do estádio do Morumbi, quando parte do alambrado cedeu. Os torcedores despencaram de uma altura de cerca de 3 metros. A grade cedeu durante a comemoração do gol do São Paulo. Os feridos foram socorridos e levados a hospitais da região. Logo após o jogo, peritos foram até o local. Um menino de 11 anos está internado neste hospital em São Paulo. Segundo a mãe do garoto, ele está bem e recebeu ligações de alguns jogadores. A família disse que está recebendo toda a assistência do clube. Por nota, o São Paulo informou que outros 2 torcedores também seguem internados. O Corpo de Bombeiros vai pedir que o São Paulo apresente um laudo comprovando que a estrutura estava em ordem. Caso contrário, o São Paulo corre o risco de ter a licença do estádio cassada. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as causas do acidente. O Ministério Público também investiga o caso.
Agora 6 horas e 25 minutos, Rodrigo Garavini com a previsão do tempo para hoje e também para o final de semana. Garavini, vai chover, vai fazer muito frio, como é que será esse fim de semana em São Paulo? Vai ficar bom para comer fundi, viu? Vai ficar bom porque essa sexta-feira vai ser friozinha. Vai, Zecão, vai lá em cima para mostrar pro pessoal que logo cedo o céu tá fechadinho, tá amarrado igual banana verde, olha só. Até agora há pouco tava aberto, agora já tá com bastante nuvem. O céu encoberto hoje vai ter formação de névoa úmida e condições para chuviscos ocasionais. Aquele que acontece agora, depois acontece mais tarde. Os termômetros oscilam entre a mínima de 14 e a máxima de 19 graus. Então hoje vai ter chuvisco, meu amigo, minha amiga. Então sai de casa com uma capa, sai de casa com guarda-chuva, escuta o Garavini, porque o Garavini gosta de você, viu, Tino? É isso aí, pega aquela japona no armário. Muito obrigado, Garavini. 6 horas e 26 minutos, uma universitária é assaltada na porta de casa. O flagrante mostra o desespero da vítima na hora do crime. 2 homens passam de moto na rua, que nesse horário tá vazia. Eles voltam depois de alguns segundos. Já escolheram a vítima do assalto. É uma estudante que chega em casa depois da faculdade. Pegam a bolsa com o celular, carteira e fogem. A moça entra em pânico, grita, pede ajuda, toca a campainha. Com a chave na mão, ela não consegue abrir o portão. Ao rever as imagens do assalto, aquela sensação de medo, de insegurança, volta. A família que mora nesta casa já foi roubada 4 vezes desde o começo do ano. E é sempre assim, 2 homens que chegam numa moto e eles parecem não ligar para nada, nem para as câmeras de segurança que gravam tudo. A mãe da estudante diz que aquela noite não sai da memória. Na hora que eles desceram, foi um barulho estranho, uma moto desacelerava mesmo, sabe? E de repente eu escutei o grito da minha filha, ela gritava desesperada, sem conseguir abrir o portão. A rua onde o crime aconteceu fica em Guarulhos, na Grande São Paulo. O bairro é o Parque Continental, bem pertinho da entrada da comunidade. A gente não pode ver um barulho de moto na rua que a gente já fica assustada. A filha dela foi assaltada no mês passado. O filho foi vítima de 3 roubos em 4 meses. Num deles, a moto foi levada. Falou que se a moto tivesse alarme, ainda voltava para matar. E eles voltaram ainda. Na hora que a gente estava fazendo ocorrência com os policiais, eles voltaram, a polícia suspeitou e catou eles com a mochila cheia de celular e matou um deles ainda. Para tentar escapar dos assaltantes, pais e filhos montaram um esquema de segurança. Trocam mensagens por celular quando estão chegando. A mãe vigia o movimento na rua da sacada. O acordo é entrar rápido e se trancar em casa. E a partir de hoje, a água e o esgoto em São Paulo estarão mais caros. Rodrigo Garavini, de quanto foi esse aumento, Garavini? Notícia que não é muito boa para o consumidor não, né, Tino? O aumento foi de 8,4%. E esse aumento é válido para todos os clientes da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Os comerciais, industriais e os públicos com contrato além das tarifas sociais. O aumento corresponde à inflação anual medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, entre março de 2015 e o mesmo mês de 2016, que chegou a 9,3%. Com o reajuste, Tino, o cliente residencial da região metropolitana de São Paulo, que consome, por exemplo, até 10 metros cúbicos de água, pagará taxa fixa de R$ 22,38. Aumento de tarifa para o pessoal de casa, viu, Tino? É verdade, as tarifas sobem, os preços sobem no supermercado. Infelizmente, a única coisa que não sobe é o nosso salário. É o salário do trabalhador que a cada dia é obrigado a viver com menos, vive na dificuldade, vive de uma maneira muito complicada no Brasil. Mas, ó, tudo vai passar, tudo vai dar certo, o negócio é pensamento positivo.
6 horas e 30 minutos, bom dia para você de todo o Brasil, obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho. Olha, não perca a hora, são 6 horas 30 minutos em ponto. Hoje é sexta-feira 13, é o dia da sorte, sabia? Tem muita gente que tem medo da sexta-feira 13, não tenha não. Acredite em você, acredite nos seus sonhos, você é do tamanho dos seus sonhos. Aí você pode falar, Tino, mas a minha vida tá meio complicada. Vou te dizer outra coisa, mar calmo nunca fez bom marinheiro. Você é capaz de superar todos os problemas, acredite e tenha fé. Olha, um vereador de Carapicuíba, na Grande São Paulo, é suspeito de desviar quase 500 mil reais dos cofres públicos. Ele contratava pessoas para trabalhar na prefeitura, mas na verdade eram todos funcionários fantasmas. Ele e mais 5 já foram presos. Daqui a pouco eu mostro essa reportagem para você. Inédito, hein? Moradores correm para se proteger dos disparos. 9 criminosos foram presos, mais de 50 tiros disparados. Daqui a pouco eu trago esse flagrante inédito para você. Gente, é uma guerra, não é na Síria não. Aconteceu aqui no Brasil e já eu digo exatamente onde foi. E trabalhadores dos Correios denunciam a falta de segurança nos postos de trabalho e principalmente nas ruas. Vamos ver. Este funcionário dos Correios conta que já foi assaltado 5 vezes em apenas 2 anos. Os crimes aconteceram durante entregas de correspondências. O risco não é só para quem trabalha na rua. Funcionários de agências e dos chamados bancos postais de responsabilidade dos Correios também sofrem com a insegurança. Segundo o sindicato da categoria, a média é de 2 a 3 agências roubadas por dia em todo o estado. Algumas chegam a fechar as portas ou suspender o atendimento. Essa agência aqui dos Correios de Camaçari foi arrombada no último fim de semana. Segundo a assessoria de comunicação da estatal, foram danificados o cofre, o alarme e o circuito interno de televisão. Por conta disso, o atendimento fica suspenso pelo menos até a próxima semana. Seu Raimundo ficou surpreso quando viu no aviso que o atendimento ao público havia sido suspenso. Eu cheguei ali, não tem ninguém aqui na porta da frente para atender, só tem aquele aviso e pronto. A Justiça do Trabalho chegou a determinar o pagamento de R$200 mil por dano moral coletivo ao sindicato por falta de segurança nas agências que funcionam como banco postal. Mas os Correios recorreram. 6h32, tem flagrante de acidente, comandante Hamilton sobrevoando São Paulo. Ô comandante, esse carro engavetou o ônibus aí, a situação ficou complicada para o motorista, não ficou não? Exatamente, inclusive a primeira informação que chegou para os homens do Corpo de Bombeiros, que ele estaria preso nas ferragens, mas não, ele acabou se machucando, de acordo com a informação que nós recebemos, já está sendo atendido. E um detalhe, Tino, isso aconteceu porque uma garoa fina, uma chuva fina, caiu sobre a Grande São Paulo, pista escorregadia, é uma descida aqui na região do Tatuapé, provavelmente ele freou e não conseguiu segurar o automóvel, acabou batendo na traseira. Muito bem, socorro do Corpo de Bombeiros no local. Os bombeiros chegaram rapidamente, estão aí já, atenderam o motorista desse automóvel que acabou entrando na traseira do ônibus e é muito complicado. Choveu? Tenha calma. Se estiver chovendo aí onde você está nesse momento me assistindo, quando for sair de casa, dirija com calma, com cautela. Hoje é sexta-feira, vai devagar, porque a vida é uma só, gente. Mais vale perder 1 minuto na vida do que a vida em 1 minuto. O motorista aí se machucou um pouquinho, mas nada grave. 6 horas 33 minutos, motorista de caminhonete dirige em alta velocidade, perde o controle e invade uma loja de carros. Logo em seguida, policiais chegam ao local. Daqui a pouco você vai ver esse flagrante impressionante, a violência do impacto. O indivíduo invadiu essa loja de automóveis em altíssima velocidade. Impressionante. Você não pode perder essa reportagem já comigo. E homem é baleado após discussão em bar. Deixa eu falar com Alisson Lima. Vem comigo. Alisson Lima, um bom dia para você, Alisson. Conta essa história para mim, amigo. Olá, Tino. Bom dia para você e para todo mundo ligado na Record nessa manhã de sexta-feira. Pois é, mais uma daquelas confusões que começam no bar, né? Discussão. Na verdade, 2 amigos, Tino, estavam no bar conversando, de repente começou a discussão. Segundo testemunhas, a discussão avançou por um tempão. E aí o seguinte, o Antônio da Silva Oliveira, de 30 anos, estava com a cabeça um pouco mais tranquila entre os dois, resolveu parar de discutir e foi embora para casa. Foi embora para casa, mas de repente, Tino, o que aconteceu foi o seguinte, que um homem conhecido apenas como Bill, o outro envolvido na confusão, passou na casa dele e foi atrás do Antônio.
e de repente matou o Antônio à base de tiros na cidade de Trindade, que é um município que fica aqui, ó, na região metropolitana de Goiânia, a menos de 17 quilômetros aqui da capital. Esse Bill, ele tem passagens por tráfico de drogas e outros crimes também. A vítima, o Antônio da Silva, não tinha nenhuma passagem, Tino. Mas é, mais uma vez, aquela velha história. Uma briga, uma confusão no bar que termina em tragédia, meu amigo. Muito obrigado. Esse é Alisson Lima, é fera brabíssima. Olha, dá um abração aí no povo de Goiás, pessoal aí de Goiânia também. Em breve eu vou conhecer vocês, tá bom, Alisson? Grande abraço, bom trabalho. Olha, polêmica, hein? Prefeito quer fechar entradas de cidade com barreiras de concreto. Eu falo agora com a Fernanda Sanches. Fernandinha, bom dia para você, boa sexta-feira, bom trabalho para todos aí no Rio de Janeiro. Que polêmica é essa e que prefeito é esse? Olha, Tino, isso está acontecendo na cidade de Nilópolis, que fica aqui na Baixada Fluminense do Rio. E o prefeito, ele quer simplesmente isolar a cidade, construir muros de concreto para fechar e restringir o acesso à cidade de Nilópolis. Isolar, na verdade, o município daquelas cidades vizinhas, né? Nilópolis faz divisa com municípios como Mesquita, São João de Meriti e também o Rio de Janeiro. Isso por conta do aumento da violência. De acordo com o prefeito, tem aumentado muito a violência no município e por conta, segundo ele, da transferência ali de bandidos que saem aqui do Rio de Janeiro e vão para a Baixada Fluminense praticar assaltos. Realmente, o Instituto de Segurança Pública aqui do estado do Rio confirmou que aumentou em 30% o número de roubos no município de Nilópolis no período de janeiro até março deste ano. E fica a polêmica, né? Os moradores não estão aprovando muito essa ideia do prefeito não, viu, Tino? É verdade, daqui a pouco tem que ter visto para entrar em Nilópolis. Fernandinha, muito obrigado, eu volto já com você. E uma adolescente de 15 anos foi baleada ao voltar de uma festa. A morte da estudante ainda é um mistério e intriga a polícia. Não era só o nome de modelo famosa que fazia a menina Gisele sonhar com as passarelas. A beleza, a juventude e as poses. Tudo parecia que era uma questão de tempo para a adolescente brilhar. No auge dos 15 anos, Gisele gostava de sair com as amigas, mas não fazia ideia que seria num desses passeios que uma tragédia estava prestes a acontecer. Gisele saiu de casa à noite para ir até uma festa. Foi o padrasto quem a levou até o local onde acontecia um baile funk. Ele deu dinheiro para que ela voltasse para casa de táxi. 6 horas da manhã e a jovem ainda não tinha voltado. A família ficou apavorada, assustada e começou a ligar para a menina, que não atendia às ligações. Em seguida, foram ouvidos 6 disparos. Os moradores e a família saíram para a rua para ver o que tinha acontecido. Foi aí que eles viram o pior. O corpo de Gisele estava em frente deste poste. A mãe e o padrasto de Gisele prestaram um depoimento. Eles falaram que a jovem era tranquila e não usava drogas. O grande mistério, segundo a delegada responsável pelo caso, é saber com quem Gisele saiu da festa. Durante a festa ela saiu, ela foi levar uma amiga em casa com outra amiga e que ela teria retornado para a festa e posteriormente ela teria saído, mas ninguém viu. Ainda de acordo com a investigação, Gisele não tinha namorado, mas nas festas costumava ficar com alguns rapazes. A polícia investiga se o crime foi uma vingança ou execução. Hoje é sexta-feira 13, mas será que o trânsito aqui em São Paulo está sombrio? Olha, quem pode contar isso pra gente é a repórter Larissa Alvarenga. Nós vamos pegar agora uma carona com a Larissa Alvarenga. Larissa, como é que tá o trânsito hoje? Tá começando a ficar sombrio, viu, Tino? A gente tá aqui na Radial Leste, sentido bairro. Sentido bairro até que não tá tão ruim. Agora, sentido centro, Tino, trânsito intenso, viu? E tem lentidão também na Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, na altura da Ponte do Piqueri. E na Marginal Pinheiro, sentido Interlagos, até a Ponte Jaguaré. Depois dá uma melhorada. Olha só, a gente saiu da Zona Sul e veio para a Zona Leste. A Zona Leste é onde está aí, o congestionamento está um pouco pior do que nas outras regiões, viu, Tino? Obrigado, Larissa. Larissa passando todas as informações do trânsito de São Paulo pra gente. Um intenso tiroteio assustou moradores na última noite. Um adolescente de 14 anos foi vítima de bala perdida. 2 fuzis e 4 pistolas foram apreendidos. Os moradores da comunidade do Juramento, em Vicente de Carvalho, na zona norte do Rio, registraram o barulho dos tiros.
Essas fotos mostram a janela de uma composição do metrô destruída entre as estações de Coelho Neto e Vicente de Carvalho. Segundo os passageiros, a destruição foi provocada por disparos, mas a concessionária alega que foi uma pedrada. Os passageiros ainda enviaram fotos agachados e mostrando um projétil na mão. Muita gente teve medo de sair de casa. Nossa equipe passou pela estação de metrô do bairro, mas não encontrou reforço no policiamento. Foi uma noite de terror. Traficantes de uma facção rival, segundo os moradores, tentaram assumir o controle do tráfico no Juramento. Eles teriam chegado até a localidade do Rodo, mas os criminosos que haviam sido expulsos retornaram. E os confrontos voltaram com mais intensidade. Nas redes sociais, moradores relataram que pelo menos 9 pessoas ficaram feridas.